Olá pessoal, eu sou o Eric, professor de História do Brasil, e nessa videoaula nós vamos falar sobre a Era Vargas. Eu dividi essa videoaula em dois vídeos, na verdade. O primeiro tratando sobre os eventos que levaram até a Revolução de 1930 e a chegada de Vargas ao poder, e o segundo a partir de 1937 com o golpe e o Estado Novo, ok? Vamos lá então. Bom, primeiro a gente tem que pensar um pouquinho nos antecedentes da Revolução de 30, como que estava o Brasil ali na década de 20. Então, se vocês lembrarem, a gente vem da década de 10, da década de 20, com vários movimentos de contestação à República Oligárquica. Então, em 17 a gente tem as greves, né? A greve geral de São Paulo, Rio de Janeiro. Em 22 a gente tem o movimento tenentista, a Semana de Arte Moderna, tudo isso marcado por muita carestia, né, era o termo que era usado, não era o termo inflação ainda, mas a elevação dos preços para a população. Esse cenário vai ser agravado por conta da Primeira Guerra Mundial e da crise de 1929, que vão fazer com que menos capitais estrangeiros entrem no Brasil. A exportação de café, que era o grande carro-chefe da economia brasileira, vai sofrer muito com essa crise internacional. Com a crise e com as dificuldades internas, Washington Luiz, o presidente, em 1930, ele decide romper com aquela política que a gente chamava de política do café com leite, né? Aquela política de revezamento entre as oligarquias do estado de São Paulo e do estado de Minas Gerais. E ao invés de indicar, né, e apoiar um candidato de Minas, ele apoia para a próxima eleição, que ocorreria naquele ano, o paulista Júlio Prestes. Então, os paulistas eles rompem com aquele acordo não escrito que existia entre as oligarquias paulista e mineira. Com esse rompimento, somado a uma grande satisfação popular e uma insatisfação principalmente nas camadas médias e entre os militares de baixa patente, né, os tenentes, começa um movimento de oposição à oligarquia paulista. Esse movimento vai ganhar força e vai receber o nome de Aliança Liberal, vai ser formado por oligarquias do Rio Grande do Sul, oligarquia de Minas, descontente, e Paraíba. Também mais alguns outros estados, mas esses são os estados que a gente precisa ter em destaque. É preciso ter destaque também que esse movimento da Aliança Liberal ele vai receber um apoio muito forte dos tenentes, então essa camada militar que já vinha desde a década de 20 aí descontente e tentando pressionar por mudanças no governo oligárquico. A Aliança Liberal vai lançar a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas para a presidência e do paraibano João Pessoa para seu vice. Hoje em dia a gente tem os documentos que comprovam que Washington Luiz e a candidatura de Júlio Prestes fizeram uma pressão sobre Getúlio Vargas para que fizesse uma campanha menos incisiva e que, se derrotado, né, Getúlio Vargas perdesse as eleições, o governo de Júlio Prestes pouparia o estado do Rio Grande do Sul de retaliações. Isso fica comprovado porque logo depois das eleições a gente tem a investidura dos deputados, né? Diferente do que acontece hoje, existia a eleição, os deputados eram eleitos, e aí depois da eleição eles eram titulados, eles eram verificados e aí dado posse de fato para esses deputados. E na ocasião da titulação dos deputados eleitos, todos os deputados que eram do estado de Minas Gerais são impedidos de assumir o cargo e os candidatos do Rio Grande do Sul são aprovados. Então, isso seria uma prova aí de que o novo governo Júlio Prestes iria assumir, né, o compromisso firmado com Getúlio Vargas de não punir o estado do Rio Grande do Sul. De qualquer forma, o que acontece? A Aliança Liberal é derrotada, Getúlio Vargas e João Pessoa perdem a eleição, só que no meio tempo, na Paraíba já, né, então João Pessoa retorna para o seu estado,
E na Paraíba, o João Pessoa vai ser assassinado em um café por um crime que a princípio não tinha viés político. Era um crime pessoal por intrigas das famílias ali de João Pessoa e mais uma outra família da região. Entretanto, esse crime que era um crime de cunho pessoal, não era um crime de cunho político, ele vai se tornar o estopim para a Revolução de 30. Ele vai ser usado como pretexto político. Tanto que o corpo de João Pessoa vai ser trazido da Paraíba para o estado do Rio de Janeiro, parando em vários portos no caminho para que ele fosse enterrado aqui no Rio de Janeiro. E essa passagem do corpo por vários portos, que vai mobilizar população, vai mobilizar populares para acompanhar o velório, para se despedir de João Pessoa, vai criar um clamor popular contrário à República Oligárquica e de apoio a um movimento que derrubasse aquele governo. Né? Então, um assassinato que a princípio não tinha viés político, tinha um cunho pessoal, vai ser vendido como um assassinato de cunho político, vai ser utilizado para fortalecer um movimento de contestação ao governo. Esse movimento vai tomar corpo, muito com o apoio, de novo, né, das camadas militares, dos tenentes, e em outubro, os tenentes saem às ruas, 3 de outubro, os tenentes saem às ruas em Minas, no Rio Grande do Sul. Você tem registros de vários conflitos armados ali, né, regionais. Isso vai pipocar pelo Brasil todo, e já em 24 de outubro, o Washington Luiz é deposto, né? O Washington Luiz ainda estava no governo, o Júlio Prestes não chega nem a assumir, e em 3 de novembro, Getúlio Vargas vai ser levado ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e vai assumir o poder. Em 1930, então, temos o início do governo Vargas. Esse período é conhecido como governo provisório. Ele vai de 1930 a 34. Então é um governo que já não respeita a Constituição que existia no período das repúblicas oligárquicas, e é um governo que ainda não tem uma nova Constituição, que está num processo para se construir uma nova Constituição. De cara, com o decreto 19.398, o Vargas vai diluir o poder legislativo, né, então das instâncias federal, estadual e municipal, vai centralizar esse poder legislativo com o poder executivo. Então a gente tem uma característica muito forte aí de centralismo político, de centralização do poder na figura do Vargas. Os presidentes dos estados, que era o cargo que hoje a gente, referente ao que hoje a gente conhece como governador, eles vão ser substituídos por interventores. Esses interventores, boa parte deles militares. Em 30, Vargas vai criar o Ministério do Trabalho. Tá? Já em 31, algumas outras alterações na legislação. Já vai criar a lei de sindicatos, que a gente vai falar mais para frente. Então Vargas começa a dar uma estrutura para aquilo que viria a ser o seu governo. Mas a grande marca desse governo provisório é a disputa entre dois grupos que apoiavam a Revolução de 30, né, a chegada de Vargas ao poder, mas que vão começar a demonstrar interesses distintos nesse processo. Esses grupos são os grupos dos civis e dos tenentes, dos militares. Os civis, de forma geral, pedem por um governo mais democrático, a criação de uma nova Constituição, pedem por liberdade civil, por liberdade de associação, liberdade política de forma geral. Já os tenentes vão propor um governo que seja centralizado, que seja forte e que tome as rédeas de um desenvolvimento econômico do país a partir do governo federal. Tá? Essas duas visões de governar o Brasil vão começar a entrar em atrito e vão definir o que a gente entende pela política desse momento. O Estado de São Paulo vai ter um papel fundamental nesse processo. A crise de 29 vai derrubar o preço do café,
e a gente vai ter uma crise aí de superprodução de café nesse momento. Vargas, atento a isso, de cara já vai comprar sacas e sacas de café, queimar os cafés e proibir a expansão de novas plantações. Todo esse movimento, ainda que Vargas tenha comprado café para tentar equilibrar os preços, todo esse movimento vai causar muita insatisfação na elite cafeeira, que está concentrada no estado de São Paulo. Esse descontentamento vai ser agravado quando Vargas ele indica um interventor para o Estado, então não é um presidente do Estado ali, um governador, né, que é ligado às elites cafeeiras. Isso vai fazer com que o Partido Democrático, que era uma dissidência aí da elite cafeeira, que no princípio, lá antes da Revolução de 30, vai apoiar a criação da Aliança Liberal, vai apoiar a candidatura do Vargas, inclusive, vai fazer com que o Partido Democrático se alie ao Partido Republicano Paulista, que é o partido representante das elites cafeeiras, e vão aí juntos exigir o fim do governo provisório, a convocação imediata de uma constituinte. Esse descontentamento vai levar ao movimento que a gente conhece como o movimento constitucionalista de 1932. Em 1932, Vargas percebe essa insatisfação do Estado de São Paulo, ele tenta acalmar os ânimos com a criação das leis eleitorais no início do ano e com o anúncio de eleições para a Assembleia Constituinte, mas isso não é suficiente para acalmar os paulistas, que iniciam uma série de manifestações contra o governo federal. Em 23 de maio de 1932, 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, são assassinados pelas forças do governo federal, dando início a um movimento constitucionalista em 9 de julho de 1932. 9 de julho, que hoje em dia é feriado no estado de São Paulo, justamente em referência a esse movimento. A revolta ela vai ser violentamente reprimida pelo governo federal, vai durar cerca de 3 meses. Os paulistas contavam que outros estados, principalmente aí Minas Gerais, somassem ao movimento contra o governo federal. Isso não acontece, e aí a gente tem cenas de guerra mesmo no estado de São Paulo. Relatos de. Eu tenho relatos de pessoas mais velhas que viram, né, os aviões bombardeando a cidade. Recentemente, uma novela da Globo retratou um pouco desse movimento constitucionalista. De qualquer forma, o movimento foi contido, foi derrotado em outubro de 32 e, após a derrota do Estado de São Paulo, Vargas convoca efetivamente a Assembleia Constituinte. Aqui a gente tem um cenário onde você tem derrotas e vitórias para ambos os lados, né? Então, o movimento constitucionalista ele consegue forçar o Vargas a criar uma Assembleia Constituinte e implementar efetivamente uma nova Constituição, embora tenha sido derrotado. E Vargas, embora tenha sido forçado a criar a nova Constituição, ele consegue mostrar força contra o Estado de São Paulo, o Estado até então mais rico do país, e consegue frear esse movimento paulista. Então, há aí uma sensação de vitória, por um lado, do movimento de São Paulo, por outro, uma sensação de vitória também do governo federal por ter freado a revolta constituinte. Temos então o início do período do governo constitucional de Vargas, que vai de 34 até 1937. Essa Constituição promulgada em 34, ela vai tentar mesclar todos os elementos possíveis para o Vargas, né? Vai tentar mesclar características liberais, corporativas e autoritárias. Então a gente vai ter a manutenção de 3 poderes, da divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas aqui a gente vai ter só o cargo de presidente, a gente não vai ter mais o cargo de vice-presidente. O executivo vai continuar com um papel muito forte. A gente tem a criação da justiça eleitoral. O Brasil é um dos poucos, se não for o único país, a ter um sistema de justiça eleitoral
Tá? E por quê? É importante a gente tentar olhar isso com os olhos lá de 1930, né? Hoje em dia há um debate muito grande da importância da justiça eleitoral, se crimes num processo eleitoral hoje em dia deveriam ser julgados pela justiça eleitoral ou pela justiça comum. E é um debate, ok, válido e tem que ser feito. Mas na época a gente estava saindo de uma república que foi marcada pelo voto de cabresto, por fraudes nas eleições, então fazia muito sentido a criação de uma justiça eleitoral, de uma justiça para averiguar e impedir fraudes no processo das eleições. Fazia sentido a criação desse órgão nesse momento, apesar de hoje em dia o Brasil ser um dos únicos, talvez o único que tenha isso. Aqui a gente tem a definição do mandato do presidente por 4 anos, a definição do voto secreto, garantia do voto secreto e direto, para todos os maiores de 18 anos, e com exceção dos analfabetos, mendigos, soldados e padres. E aqui, a partir de 34, a gente tem o voto das mulheres. Tá? Bom lembrar isso, a Constituição da República Oligárquica não impedia nominalmente o voto das mulheres, mas na prática as mulheres eram impedidas. A partir da Constituição de 34 a gente tem a permissão para que as mulheres votem, tá? Então no Brasil legalmente a partir de 1934 as mulheres podem votar. Começa um esboço então de legislação trabalhista, definição do salário mínimo, jornada de 8 horas, férias anuais. É um começo daquilo que vai ser promulgado só em 43, que é a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. A gente vai falar um pouquinho na nossa aula ao vivo, na nossa aula síncrona, sobre a CLT, a importância da CLT, mas a gente deixa para fazer esse debate em aula, tá? É importante destacar também que em 31, ainda antes da Constituição de 34, Vargas já tinha promulgado a lei dos sindicatos, tá? Eu vou fechar um pouquinho a tela para vocês poderem ler esse pedaço. A lei dos sindicatos de 31, ela subordinava os sindicatos ao Ministério do Trabalho, e os sindicatos eles eram impedidos a tratar de teorias políticas. Esse movimento do Vargas em 31, ele é um movimento que vai em contraposição direta aos movimentos grevistas do final da década de 10 e início da década de 20. Então ele vai atacar o anarcossindicalismo, que era uma visão sindical que lutava por melhorias diretas na vida do trabalhador, mas que também previa a formação política do trabalhador para pensar uma revolução maior, uma revolução que tomasse o Estado, aquilo que a gente já discutiu um pouquinho quando falou das greves de 17. E, pela primeira vez, a gente tem a instituição do ensino primário gratuito e obrigatório no país. Começa, então, aqui também com Vargas, uma sistematização do ensino público no país que até então não existia. Então, é importante sempre destacar isso. É um detalhe que eu já vi algumas questões do Enem, depois eu jogo algumas para vocês lá, que jogava com isso, tá? Com o ensino público, de ter quando ele havia iniciado ou não. Então, o ensino público gratuito e obrigatório começa com Vargas, depois da Constituição de 34. Tenham também sempre isso em mente. Em paralelo a esses acontecimentos, a gente tem o crescimento e o acirramento de duas teorias, ideologias políticas que vão entrar em conflito no país: os integralistas e os comunistas. Apesar de vocês devem ter lido no slide anterior que as leis trabalhistas do Vargas tinham inspirações do fascismo, e a gente vai tratar isso um pouquinho mais quando a gente estiver falando na segunda parte dessa videoaula já do Estado Novo, os integralistas no Brasil, eles eram o fascismo à brasileira, tá? Liderados por Plínio Salgado. Eles vão ser formados, a Ação Integralista Brasileira vai ser formada em 1932. Eles tinham um ideal abertamente fascista, tá? Defendiam uma ditadura, um governo ditatorial de partido único, tinha
apoio de grandes capitalistas, principalmente do setor rural, também de uma ala das Forças Armadas e também de uma ala significativa e expressiva da Igreja Católica. Qual a grande diferença aí do integralismo para o nazifascismo alemão e italiano? O planejamento de desenvolvimento econômico era voltado para a agricultura. Então, na esteira, na ideia de valorização dos símbolos nacionais, além do Anauê, que era a saudação utilizada pelos integralistas, né? Uma versão aí do Sein Heil, da saudação utilizada pelos alemães nazistas, os integralistas acreditavam que era uma vocação do país o setor agrário, né? Então, o trabalho no campo, o setor agrário e essa economia voltada para a exportação. Não é à toa que você tem algumas representações dos integralistas como um curupira, né? Tem o rosto, né, a cara, a face voltada para frente, mas os pés estão voltados para trás. Um projeto econômico que não é no sentido de desenvolver a economia nacional baseada na indústria. Tá bom? Do outro lado, a gente vai ter os comunistas, que vão estar centrados no movimento conhecido como ANL, Aliança Nacional Libertadora. Prestem atenção, não confundam quando forem estudar, forem responder algumas questões aqui nossa de prova ou mesmo de vestibular. Não confundam a Aliança Nacional Libertadora com a Aliança Liberal. Tá? São dois movimentos distintos. A Aliança Nacional Libertadora ela é de esquerda, progressista, comunista, liderada pelo Partido Comunista do Brasil, pelo PCB. Combatia o fascismo, o nazifascismo, combatia o imperialismo capitalista, era contra a concentração de terras no país, a concentração fundiária, e tinha um apoio nas classes médias, entre os intelectuais, então artistas, intelectuais, escritores, e em parte do movimento tenentista. Tá? A Aliança Nacional Libertadora ela vai ser colocada em ilegalidade pela Lei de Segurança Nacional, que vai ser promulgada no começo de 1935, e isso não vai impedir que a Aliança Nacional continue com suas atividades. No fim do ano, né, segundo semestre de 1935, a ANL ela lidera o Levante Comunista, né, o Intentona Comunista, com levantes em Natal, Recife, Rio de Janeiro. São levantes que tentaram levar para um processo de revolução no Brasil. O governo federal, através da Lei de Segurança Nacional, já tinha informações desse levante antes dele ocorrer. Então, na madrugada em que ele vai acontecer, eles já são logo descobertos, né? E são impedidos de levar a cabo os movimentos de levante e o movimento vai ser duramente reprimido pelo governo. Tá? Na esteira desse acontecimento, a gente vai ter uma série de perseguições a pessoas ligadas, né, ao Partido Comunista, ao movimento da Aliança Nacional. Então, notadamente, a gente vai ter aí a perseguição ao Carlos Prestes e a Olga Benário, né, que vai ser presa e mandada para um campo de concentração na Alemanha. A Olga, que era esposa do Carlos Prestes, do Partido Comunista Brasileiro, mas ela era de origem judia, e ela vai ser então mandada para a Alemanha, para um campo de concentração, grávida. Ela tem sua filha lá, sua filha sobrevive, mas ela vai morrer na câmara de gás lá nos campos de concentração na Alemanha. Na esteira também desse movimento, desse momento de perseguição aos comunistas, a gente tem a prisão do escritor Graciliano Ramos. E ele é preso no momento em que ele tinha acabado de entregar para a editora a escrita do livro Angústia, que é um livro que está na FUVEST desse ano, que vocês já devem estar lendo aí. O livro é todo escrito à pressa, existe até um debate que se o ritmo do livro, que é um ritmo angustiante e repetitivo, ele é assim por uma intenção do Graciliano Ramos, ou se ele é assim porque ele estava escrevendo correndo para entregar logo, com medo de ser preso. Fato é que ele é preso logo depois que ele entrega para a editora, e a publicação do livro acontece com ele na cadeia. Então ele vai
ele está preso junto com outros escritores, com outros intelectuais, quando o livro é publicado. Isso já em 36 para 37, quando o livro é publicado, ele está preso. Certo? Chegamos então em 37, todas essas tensões acontecendo. A gente tem em 36 uma tentativa também de levante integralista, que também é barrada pelo governo federal. E em 37 a gente tem aí a publicação do Plano Cohen, né? O que era esse Plano Cohen? Era um plano que contava que a gente estava em vias de ter uma revolução comunista no Brasil, apoiada, insuflada pela União Soviética. E esse documento, hoje em dia temos completa certeza, esse documento é forjado pelos integralistas. Vargas, de posse desse documento, de posse aí do Plano Cohen, utiliza isso como pretexto para dar um golpe, apoiado aí pelas Forças Armadas, pelos militares, para recrudescer a perseguição aí a opositores do regime. A partir então de novembro de 37, a gente tem o início da ditadura varguista e o início do Estado Novo do Vargas. A explicação do Estado Novo a gente vê no próximo vídeo.